vamos estudar hoje Juízes, capítulo 13. Nós temos aqui a história de Sansão. É o último juiz e o capítulo 13 é apenas um começo, né? São 4 capítulos, 13, 14, 15 e 16, que falam a respeito de Sansão. Então nós vamos estudando hoje o capítulo 13, depois a gente vê se passa de mais de um capítulo ou de um em um. Mas é interessante rever essas histórias que aparentemente a gente tem, né, de certa forma decorado, e quanto mais a gente conhece e a gente relê, vendo fatos novos, nós achamos assim muito bom, né, que a gente aprendeu mais alguma coisa. E só o fato de relembrar, né, porque não sei os irmãos, mas a minha memória não é tão fácil assim de guardar, né, detalhes, as histórias todas. E aqui nós podemos ver que há bastante relato, né? Claro que não são todos, né? Nós sabemos que o Sansão teve uma vida inteira, que são alguns relatos da vida dele. Mas ele foi esse homem que foi chamado por Deus. O nome Sansão significa ensolarado. De certa forma, ele veio para trazer a luz, a libertação para aquele povo que estava cativo. Mas também, de certa forma, nós podemos dizer que é curioso uma pessoa que chama ensolarado, que fala de levar a luz, né? Morreu cego, né, nas trevas. Mas vamos lá então, irmãos. A primeira coisa que eu queria destacar é que Sansão foi um homem, como Tiago 1,8 diz, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A gente poderia assim resumir, definir Sansão como um homem de duplicidade, um homem que um momento ele estava ali fazendo algo bom, depois ele estava fazendo algo que não era bom. Wiersbe resume dizendo o seguinte: Sansão combatia as batalhas do Senhor durante a noite e transgredia os mandamentos, combatia as batalhas do Senhor durante o dia e transgredia os mandamentos do Senhor à noite. E aí a gente já percebe, né, essa mesma questão que é sempre levantada na Bíblia, nos personagens bíblicos, sejam eles juízes, profetas, sejam eles apóstolos, né, que são homens e mulheres como cada um de nós. E a Bíblia não tem essa intenção de esconder os defeitos de uma pessoa e exaltá-la, né? A biografia escrita aqui é exatamente o que aconteceu. A gente vê muitas biografias que tem que ser jogada fora depois, né? Recentemente eu tive mais digamos assim, estava observando, ouvindo, assistindo aquelas histórias da tal da Flor de Lis. E existe um livro sobre ela, falando só coisa boa, né? Existe até um filme, eu não sabia que tinha um filme, Flor de Lis, filme antigo, com vários personagens, assim, atores conhecidíssimos falando dela. E ela foi presa, né? Agora condenada a 50 anos, parece, por ter estado envolvida sendo a mandante do marido. E a gente vê nos dias de hoje, né, há muita facilidade, digamos assim, de pegar material, provas. Eles pegam o celular, conversam no celular. Uma frase que digamos assim, né, não é que chocou, mas chocou quando eu estava lendo, é a frase que ela diz o seguinte: fazer o quê? Ela está falando com a outra filha, que foi tramada entre os filhos, isso. Fazer o quê? Separar eu não posso, porque eu não posso escandalizar o nome de Deus. Então, vou mandar matar ele, porque onde já se viu o ministério que eu tenho? E toda a igreja vai ser prejudicada, a pastora não pode separar. Então, olha o nível de
condição, né, que o ser humano chega em certos aspectos, né? Então eu estava contando isso porque se você pegar o livro Biografia, você vai ver aquela senhora que começou a pegar crianças na rua, mãe de 50 e salvava vidas em chacinas. Você vai ver uma história linda, um casamento de uma pastora, de uma deputada que luta pela causa, mas tem outra história, né? Então eu não vou me delongar aqui, né? Mas tem outra história, e é uma história assustadora, né? De crimes lá na família e de situações, de brigas, de envenenamento, ela tentou matá-lo, envenenado, e etc, etc, etc. A Bíblia traz a história como ela é, e nós aprendemos, né, que Deus assim também mostra, mas não para nos dar, digamos assim, né, condições para pecar, mas para mostrar assim os caminhos, né? E por mais que Sansão tenha partido por alguns caminhos maus, nós percebemos que ele foi um homem de Deus. Mas hoje a gente vai ficar só nessa parte inicial aqui, que é quase que a promessa e o nascimento de Sansão. Então vamos lá. Versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos é um período mais longo de opressão que Deus permitiu o seu povo passar, sofresse. E aqui é interessante que a gente percebe que não há aquele clamor, lembra que sempre tem, eles estão sofrendo, clamaram ao Senhor e o Senhor o acolheu, da outra vez eles clamaram ao Senhor e o Senhor disse que não ia atender porque eles não tinham jeito, né? Aqui não clamaram, não fizeram nada. E a ideia que a gente percebe aqui é que eles já estavam, digamos assim, acostumados, né, com aquele sofrimento. Os próprios filisteus também não se preocupavam com nenhuma rebelião por parte deles. Tá tudo bem, eu vou oprimir vocês são os meus oprimidos. Eles estavam acostumados, e a gente vai ver quando estudar lá o capítulo 15, de 9 a 13, que eles não queriam que Sansão causasse tumulto. Parece que eles falaram, não, Sansão, deixa quieto, vamos continuar do jeito que está aqui, né? E eles assim demonstram essa questão aí de acomodação. Pensando nesse primeiro tópico, é um grave perigo isso, nos acostumarmos. Acomodação em várias situações. Tem gente que se acomoda no sofrimento, ou se acomoda no pecado, ou se acomoda com certas situações. Tá bom assim mesmo. Vou viver como escravo mesmo. Eu não me importo mais em viver assim. Eu não vou ficar falando da Flor de Lis o tempo todo, mas eu lembrei de uma outra questão lá. Quando ele foi envenenado, ele descobriu que eles estavam tentando matar ele. Mas ele ficou lá na casa, abraçou e fez as pazes com todo mundo, né? Então, às vezes você está sofrendo uma opressão, mas você não quer sair da sua dificuldade ali, ou você não quer reagir. É mais fácil se acomodar. E a gente percebe que eles chegaram no nível, o sofrimento aqui é mais ou menos. Vamos seguir, capítulo 13, verso 2. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse, eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Aqui percebemos, né, a importância que é dada a Sansão. Então, ele foi chamado e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão não foi como os outros que vieram, batalharam, guerrearam, ganharam, terminou a história. Aqui está dizendo que ele começará. Tanto que quando termina,
a história de Sansão, é como se fosse o início de algo que vai ser feito por outros. Então ele não veio e ele não juntou uma equipe, né? Ele era ele sozinho mesmo, cheio do Espírito de Deus, fazendo algumas coisas para que mexesse com o inimigo, mostrando que o inimigo ele não tinha esse poder todo, e também talvez mexendo com o povo, para que eles não ficassem tão acomodados e resolvesse agir de alguma forma. Nós não vemos o clamor do povo, mas vemos Deus intervindo na história. Interessante isso, né? Deus intervindo na história, sem o clamor do povo. Quando a gente diz aqui não houve um clamor do povo, não houve uma publicação, não houve um clamor de uma nação inteira ou de um grupo muito grande. Mas a gente vai perceber aqui, por essa história de Manoá e sua esposa, né, nós vamos perceber que eles eram uma família temente a Deus, que provavelmente eles clamaram a Deus por libertação. E assim como essa família, existiam outras famílias que serviam a Deus, que buscavam a Deus. Deus não envia um exército, mas envia um anjo. E Deus envia um anjo que anuncia o nascimento de um bebê. A gente vê na história várias vezes isso acontecendo, né? Abraão e Sara, Isaque. Moisés, nascido de Amrão e Joquebede. Tem o bebê de Ana, né, o Samuel, e tem Jesus, filho de Maria. E a gente vê essa comparação, né? Quando a gente quer ganhar uma batalha, a gente geralmente pensa, né, qual que é o mais top, forte, qual que é a força, vamos com poder, vamos destruir o inimigo. Aí Deus começa com um anjo falando que vai nascer um bebê. Imagina que demora isso. Vai nascer um bebê, para que esse bebê vai crescer, e esse bebê vai ser aquele que vai começar ainda a libertação. Nessa semana, um dos textos que programei para a próxima semana, para os próximos dias, tem uma frase que diz: quer colher flores? Talvez tenha que esperar a primavera. Quer colher flores? Talvez tenha que esperar a primavera. Tem tempo de seca, tem tempo de gelo, tem tempo que não tem flor. Mas é para desesperar? Não. No tempo certo, a flor virá. Quer colher flor? Então Deus promete aqui essa libertação, esse bebê, esse novo começo. E aqui a gente vê o anjo descrevendo a seriedade daquilo, né, que deveria ser feito. Algumas incumbências. Sansão seria nazireu, desde o ventre da mãe. Por isso que a mãe não poderia comer também certas coisas. Ela já deveria estar se preparando espiritualmente, porque ela estava carregando esse bebê. E esse também deveria... Não um voto comum do nazireu, porque o voto comum do nazireu demorava um determinado período. O nazireu é aqueles que realmente deixavam o cabelo crescer, e eles tinham que evitar bebidas fortes e vinho, e aí tem uma série de coisas que estão lá em número 6, né, qual que é o voto nazireu. Mas aqui há um homem especial, Sansão, separado por Deus, que desde o ventre a sua mãe deveria, sim, seguir certos rituais, certas coisas. Deus separa, então, essa criança. Na sequência, versículo 6. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e lhe disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoá correu para o marido, ela confiou, ela entendeu que aquilo seria um profeta, que seria um homem, mas ao mesmo tempo ele tinha a aparência de anjo. E ela corre ao seu marido
Você imagina que a alegria dessa mulher, não aparece o nome dela, né, na Bíblia. Você imagina a alegria dessa mulher em ter essa notícia que iria ficar grávida. A notícia muito importante para ela. E se mais ainda, né, ouvir que o filho dela iria ser um homem consagrado a Deus. Quem não quer isso, né? Não, seu filho é um homem consagrado, é uma pessoa consagrada a Deus. Como é bom a gente saber que os nossos filhos estão no caminho de Deus, separados por Deus. Então era muita alegria. Só que a preocupação deles, mas esse homem foi embora, ele não falou mais nada, que será? Não tem mais instrução? E aí aparece o Manoá, que às vezes eu confundia, Manoá parece o nome mulher, né? Mas Manoá é o marido. Ele ora ao Senhor. Então a família aqui em oração. Nós estamos falando de um tempo de apostasia, nós estamos falando de um tempo em que as pessoas estavam nem aí para nada, para Deus, mas nós estamos falando de um tempo que existiam crentes fiéis. Diferente de hoje, irmãos. Às vezes a gente olha para todo lado, né? Parece que ninguém quer nada com Deus, ninguém quer compromisso. Então eu vou entrar na deles, eu vou ser igual a eles. Eu preciso entender que eu tenho um compromisso com o Senhor e eu preciso buscar ao Senhor, independente das situações. E ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu a sua oração. Mas como nós dissemos, é de se ficar impressionado com essa devoção deste casal, com eles serem tão firmes assim, né? Eles estarem assim na presença de Deus. Versículos de 9 a 14. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou-o a seu marido e lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho dado, lhe tenho ordenado, guardará. Deus ouviu a oração, mandou o anjo novamente. Mas quanto a essa pergunta, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço, parece que a resposta foi meio: olha, eu já falei com a tua mulher, e vocês também devem ler lá Números 6, né? Vai entender direitinho. Ou seja, vocês já devem saber o que fazer. Era algo que eles deveriam saber. O que era um voto nazireu. Mas aqui tem uma explicação, né, em alguns detalhes. Não coma isso, não faça isso. Mas tinham mais algumas coisas que eles tinham que saber. Vou ler mais um trecho aqui, a sequência, 15 a 18. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocaustos ao Senhor, o oferecerás. Ao Senhor oferecerás. Se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Então, ele não aceitou o sacrifício ou o preparar um cabrito, né, um alimento. Manoá falando: não, mas eu não posso deixar você me ajudou, me abençoou, fala o teu nome. Ou seja, ele queria ter um jeito, né, dar o seu telefone, o seu WhatsApp, para eu
novamente poder encontrar você algum dia, senão você some e nunca mais eu te vejo. E aí a gente vê que o anjo revela, né? Qual o meu nome? Que é maravilhoso. Então tem vários comentaristas que falam que aqui é um anjo que está representado Jesus, né? Ele é o maravilhoso. E é interessante ver aqui, Manoá queria recompensar este homem, mas o que este que não era homem, que era anjo, ou que é Jesus, que é Deus, disse: glorifique, ofereça ao Senhor, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Essa visão de glória de Deus, ela precisa estar sempre nos nossos corações, né? Seja comer, seja beber, tudo que você faça, seja para a glória de Deus. Então a gente precisa ver Deus, né? Ver essa presença de Deus e glorificar a Deus em todas as coisas. O filho prometido era uma dádiva de Deus. Qualquer presente que a gente ganha, de quem a gente ganha? É de Deus. Qualquer porta que se abre, é Deus que abriu. Se fecha é porque não está no tempo. Colher flor espera a primavera, né? Talvez tenha que esperar um pouco. Mas Deus sabe e controla todas as coisas. E Ele deve ser honrado. Versículo 19. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher... Parece que está faltando um pedaço aqui. Deixa eu olhar na Bíblia aqui. 13, 19. Maravilhosamente, Manoá e sua mulher estavam observando. Faltou esse estavam observando aqui no meu texto. Eles ofereceram então o sacrifício ao Senhor. Na sequência aqui, sucedeu que subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela e que vendo Manoá e sua mulher caíram como um rosto em terra. Imagine, eles estavam achando que era um homem, de repente há um fogo, e o anjo sobe naquele, né, subiu aos céus. Um momento especial, um momento espiritual, um momento em que estão ali na presença de Deus. E o que é narrado aqui para frente é que eles, como em outras situações, né, pensaram que ia morrer. Que é aquela ideia de como você vai contemplar a Deus e não morrer. E nós vemos que eles caíram, como diz aqui, caíram com o rosto no chão. Versículo 21, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Agora ela tem certeza que era Deus, né? Disse Manoá à sua mulher, certamente morreremos porque vimos a Deus. A mulher vai convencê-lo de que não iriam morrer, porque para que eles iriam morrer? Se o anjo deu a eles uma missão, se ela estava grávida de um filho que ia começar ali um trabalho de libertação do povo, não teria sentido eles morrerem. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Versículo 24 e 25, terminando aqui, né, o capítulo. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão, que quer dizer ensolarado. O menino cresceu e o Senhor o abençoou,
e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. Aqui há uma diferença, né? A gente percebe que fala-se sobre o Espírito do Senhor. Geralmente, nos outros juízes, a frase era, e veio sobre, né? O Espírito Santo veio sobre. Aqui diz, o Espírito Santo o abençoou, o Senhor o abençoou. O voto nazireu fazia parte desse plano. Mas de onde vinha a força de sanção do cabelo? Do Espírito Santo. Tanto que depois ele não tinha cabelo e voltou a força, né? O Espírito veio sobre ele. O cabelo estava relacionado ao quê? A um voto que ele não deveria quebrar. Ele estava separado para aquilo. Se ele quebrasse o voto, ele perderia aquela força, né? A presença do Espírito Santo na vida dele. Então, o segredo da força de sanção era o seu voto simbolizado pelos cabelos, que nunca tinham sido cortados. A fonte dessa força, o Espírito Santo de Deus. O bebê nasceu. Seu nome, Sansão, ensolarado. Veio trazer luz, alegria a Manoá, a sua esposa. Começou a trazer luz para Israel durante os dias de trevas da opressão dos filisteus. E assim nós vamos percebendo, né, que Deus veio agindo na vida dele, assim agindo na história. Tinha anotado num papelzinho aqui um resumo, mas acho que o papelzinho, sempre quando eu tenho um papelzinho, ele desaparece. Mas rapidamente aqui, vamos só relembrar algumas coisinhas aqui de resumo. Sansão pode ser definido como um homem de ânimo dobre, inconstante. É uma lição para nós, né? Cada um de nós tem muitas vezes essa dificuldade, né? Quantos estão animados, quantos estão buscando o bem e de repente não querem mais. Nós percebemos que aquele povo não clamou ao Senhor como um grupo, mas o Senhor assim veio sobre eles. Graças a Deus, que Deus age na nossa vida, não apenas naquilo que nós clamamos. Às vezes nós não oramos como devemos, não pedimos, mas Deus abre algumas portas na nossa vida e vem sobre nós. A libertação do Senhor não veio como guerra, mas veio por um anjo, veio com um anúncio de um bebê. E quantos de nós, irmãos, estamos diante de situações e a libertação vem de pequenas coisas que vão acontecendo dia a dia, e a gente vai assim percebendo o livramento do Senhor. É como uma enfermidade, né? Fosse bom quando a gente está com uma enfermidade e de repente num dia estala e não tem mais nada. Mas às vezes a gente tem que ter paciência, com o braço quebrado ou com um machucado, que ele vai devagarinho, ele vai assim curando. E Deus vai cuidando. A família de Manoá é um exemplo para nós. Oraram ao Senhor, buscaram o Senhor. E nós precisamos, em meio a um mundo tão perdido, nunca desistir. A gente percebe quantas pessoas passam pela igreja. Falamos isso um dia desses. Pessoas que deixaram, né, a igreja. Quantas vezes a gente pensa de crianças e adolescentes. Quando a gente lembra, né, da igreja, agora eu estou ficando um pouquinho mais velho. Eu estava lembrando dos adolescentes que eram da época que eu estava lá na Central, né? A gente conta nos dedos quantos estão por aí. Mas louvado seja Deus por esses que estão aí. E não é só na Central, né? Em qualquer igreja, qualquer lugar, a gente percebe que muitos jovens vão se afastando dos caminhos do Senhor. E nós devemos persistir nesse caminho dia a dia. Deus ouviu a oração, Deus assim trouxe bênção para essa família, mas para que essa família pudesse ser bênção também por outros. O exemplo de Manoá, né, dá uma boa mensagem, né, Nádia, para Saf falar sobre
A mulher de Manoá, né? Não pode ser a Manoá. Ia ter dificuldade de falar toda hora, ia falar a Manoá. A mulher de Manoá é um exemplo, porque ali naquele momento ela estava feliz porque ela ia ter um filho, mas também ela estava assumindo um compromisso de agora viver de uma forma diferente. A gente compara um pouco com Maria, né, que era agraciada, mas Maria, ela precisou abdicar da própria vida, de tantas coisas, para ser a mãe de Jesus. E nós também devemos servir assim a causa do Senhor, nas coisas de Deus, né, servindo ao Senhor.